Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer o carinho da sua audiência que sempre tem acompanhado o programa. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, e tem como presidente o pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através deste programa. Aqui nós estudamos as lições, as pré-aulas, das lições da sala dos adultos da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Você que é amante, estudante da Palavra de Deus, queremos pedir a você que já é inscrito no nosso canal, que compartilhe esse programa com seus amigos, irmãos, os membros da sua igreja, nas suas redes sociais. E você que está vendo pela primeira vez, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, deixe ali o seu comentário, porque isso ajuda muito o nosso programa. E hoje nós estamos aqui para comentar e para iniciar o terceiro trimestre de 2025. Pois é, chegamos já no terceiro trimestre de 2025 e hoje nós estamos aqui com uma lição maravilhosa. Eu creio que esse próximo trimestre vai ser uma bênção. Nós estaremos estudando a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Vamos estar iniciando esse novo trimestre, hoje com a primeira aula, a lição de número 1, que tem por título A Igreja que Nasceu em Pentecostes. E hoje nós temos aqui dois amigos, companheiros de ministério, ao meu lado o presbítero Davi Brizotti, a paz do Senhor. Pastor Fábio, pastor Michel. Glória a Deus. Ao meu outro lado está conosco o evangelista Michel Miranda, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor David também, Davi. É uma alegria muito grande poder estar juntamente mais uma vez com os irmãos e abrindo aí um novo trimestre. Tivemos um trimestre abençoado, o segundo trimestre, e agora dando sequência aí, meio que dando uma ordem cronológica nos acontecimentos aí com essa nova disciplina aí, Glória a Deus. Eu creio que esse trimestre vai ser um trimestre diferente, Nós vamos estudar sobre a igreja, a sua formação. Até o pastor José Gonçalves, que é o escritor dessa revista, ele traz aqui a igreja em Jerusalém, a formação da igreja, E ele traz ali, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. É tão antigo, mas tão atual, nos nossos dias. E eu creio que hoje nós estaremos iniciando esse trimestre. Você que pode se inscrever no nosso canal. Você que ainda não assistiu, você pode entrar no nosso canal no YouTube, a Escola Bíblica Dominical SJP. É bem fácil de você entrar. Você pode baixar o aplicativo no seu celular, também da nossa TV Mão Amiga. É muito fácil, E fica ao seu critério. Você pode assistir às pré-aulas, é sempre na semana anterior à lição. E nós também temos as lições antigas lá, Na semana passada, nós encerramos o segundo trimestre de 2025 e a lição que nós estudamos foi Renovação da Esperança. E você pode acessar lá, assistir com quantas vezes você quiser. Você que prega a palavra, você pode usar também, Davi? Exatamente. As lições para poder fazer os seus estudos na preparação do seu sermão, Michel? E isso vai enriquecer cada vez mais o seu conhecimento. Quanto mais nós aprendemos de Deus e do Senhor e da sua palavra, mais nós somos abençoados. E como falamos, hoje nós estamos aqui para estudar então a primeira lição desse terceiro trimestre de 2025, com o tema A Igreja que Nasceu no Pentecostes. Já vamos entrar nessa lição, Antes disso, deixa eu trazer aqui o nosso sumário para a gente poder passar aos irmãos. Você fica ligado conosco, é semanalmente o nosso programa, A lição 1 é a igreja que nasceu em Pentecostes. A lição 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A lição 3, uma igreja fiel, à pregação do evangelho. A lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Lição 5, uma igreja cheia de amor. Lição 6, uma igreja
não conivente com a mentira. Lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. Lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Lição 9, uma igreja que se arrisca. Lição 10, a expansão da igreja. Lição 11, uma igreja hebraica na casa de um estrangeiro. A lição 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E a lição 13, a Assembleia de Jerusalém. Esses são os tópicos desse terceiro trimestre de 2025, para você ficar ligado, né? Você pode achar a nossa revista, em qualquer uma das nossas livrarias, né? Da CPAD, as livrarias evangélicas pelo Brasil. Em toda a cidade tem uma Assembleia de Deus. E com certeza você vai ter uma livraria e você vai conseguir uma revista. E se você não tiver livraria, vá até a igreja, que na igreja você vai também encontrar uma revista lá. Isso é fato, né? Glória a Deus. Vamos então iniciar essa lição maravilhosa. Eu quero pedir aqui ao evangelista Michel que faça para nós a leitura do texto áureo. Amém. Nosso texto áureo vai dizer assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 4. Presbítero Davi, a verdade prática para nós? Pois bem, a verdade prática diz assim: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Nós também temos aqui os objetivos da lição, e eles são 3. O primeiro, apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. Segundo, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. E terceiro, elencar as características do pentecostalismo bíblico. Nós também temos a leitura bíblica em classe, é importante você fazê-la, né? A leitura que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14. Acompanhe a leitura da lição. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto os judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Pois bem, você acompanhou aí a leitura bíblica em classe e nós já entramos aqui, propriamente dito, na lição, nessa primeira lição do terceiro trimestre de 2025, a igreja que nasceu no Pentecostes, né? A gente vai entender, né, o nascimento da igreja. Eu acho que alguns críticos afirmam outras datas, mas isso aqui é o que nós temos de base bíblica, né, e mais adequada com a nossa orientação, principalmente a orientação que nós ensinamos na Assembleia de Deus no Brasil. Nesse trimestre, nós estudaremos a Igreja de Jerusalém, conforme ela é apresentada em Atos dos Apóstolos. Dentre muitos tópicos que nós vamos ver,
que nós vamos ver, veremos como a igreja se formou, viveu, expandiu o evangelho para fora da Judéia. Então, hoje nós queremos dar início nessa primeira lição de uma forma bem clara, bem sucinta. Eu até queria destacar aqui, presbítero Davi, evangelista Michel, que dentro do tópico 1, e nós vamos começar já comentando, né, vai falar sobre a natureza do pentecostalismo bíblico. Nós, da Assembleia de Deus, somos até criticados por alguns, porque nós somos pentecostais, cremos na evidência do batismo no Espírito Santo, na atualidade dos dons, né, dos ministérios, e nós cremos no batismo com o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo como forma de revestimento. E isso, né, acredite quem quiser, é o que nós cremos e é o que nós entendemos, baseado dentro da palavra de Deus. E no tópico 1, de natureza divina, vai apresentar que essa natureza do pentecostalismo não é algo criado por homens, não é criado pelos nossos pastores presidentes, diretores, não. É algo que veio do céu. Então, Michel, isso eu posso realmente crer, conforme está relatado ali em Lucas, a natureza do pentecostalismo, além de ser bíblico, ele é divino? Sim. Então a gente vai ver justamente os indícios, né, nessa passagem que nós estamos estudando hoje, capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, justamente algumas semelhanças já com o Antigo Testamento e as manifestações de Deus já lá no Antigo Testamento, também conhecidas aí como teofanias, né? Então a gente vai ver que essas manifestações do Pentecoste, como o vento, né, o sopro do vento, né, o som como de um vento, na verdade, né, e também as línguas de fogo, então a gente vê que já são representações daquilo que aconteceu lá no Monte Sinai, por exemplo, quando a lei foi dada a Moisés, antes disso até quando se tem a chamada de Moisés, né, quando Deus aparece para Moisés ali através da sarça ardente, tira a sandália dos teus pés, né, onde ele levanta Moisés então para retirar então o povo da escravidão do Egito. Então a gente já vê essas características presentes no Antigo Testamento e agora se manifestando no Novo Testamento, a partir ali de Atos dos Apóstolos, né, justamente trazendo essa característica de capacitação do poder de Deus, do mover de Deus, daquilo que é divino, né, na vida da igreja que agora está sendo formada e capacitada para justamente com o objetivo de anunciar o evangelho, né? Então fica muito claro isso no Antigo Testamento, e até a lição vai trazer algumas expressões aqui, Êxodo 19, Deuteronômio 4:36, justamente trazendo esses detalhes, né, que lá no Antigo Testamento já tinha, né, esse agir de Deus, essa manifestação de Deus, e agora no Novo Testamento a gente vê isso se repetindo. Então isso é bom ser enfatizado, né, aqui. Né? Glória a Deus. Presbítero Davi, nós vimos aqui, através do relato do evangelista Michel, né, algumas explicações acerca da natureza divina esse dia. A gente fala do dia de Pentecostes, né, em Atos 2 ali, e a gente pode afirmar com certeza então que não é um ato do homem, é um ato divino. E um ato que deve ser experimentado pelos cristãos, ou deve fazer parte, primordialmente, daquele que se diz cristão e crê no Senhor. Aquele que se diz regenerado, né? Sim. Nós vamos ver até, um pouquinho mais à frente na lição, o autor fala que aqueles em torno de 120, eles tinham já passado pela peneira, um crivo, né? Pois eram discípulos, então foi necessário passar por esse crivo de ensino do Senhor, porque eles foram limpos pela palavra de Jesus, e logo então eles estavam regenerados e prontos para receber, né, o batismo no Espírito Santo. Então eles estavam já capacitados não para uma obra específica, porque a virtude ainda não tinha descido, mas eles já estavam regenerados e limpos. Sim. Para receber a promessa que foi dada por Joel também, né, lá no Antigo Testamento. Interessante, até escrevi aqui
sobre essa questão da teofania, né? Muitos irmãos a gente fala e às vezes não sabem o que é. Eu queria só dar uma explicação aqui, se me permitem, né? Então a teofania vem de manifestação de Deus. Etel, né? O grego tel, e nefeim, que é manifestar, se colocar-se para que todos vejam. Então Deus no Antigo Testamento, como foi colocado pelo evangelista, né? Uma manifestação lá da sarça ardente, né? Era ali uma teofania de Deus. Como também na operação, o filme de Pacto Sináitico, né? Lá no Sinai. Os trovões, se nós pegarmos, já estamos entrando na outra aqui, né? Se nós vemos os paralelos que vai haver entre o Pacto Sináitico e o dia de Pentecoste, vai ser muito semelhante, né? Vai ser bem... Essa lição vai ser muito legal, vai ser muito bacana mesmo, porque nós vamos ver a igreja primitiva, talvez, de um outro prisma. Porque a gente estuda Atos dos Apóstolos, a gente vê a ação dos apóstolos, mas aqui, talvez ele vai mostrar a ação, o resultado dos ensinos apostólicos, que a gente vai ver nessas lições agora desse trimestre. Eu acho que vale frisar também, pastor, eu até já vi aí que você já colocou no capítulo 20 de João, trimestre passado nós falamos a respeito disso, né? De você ter essa primeira presença do Espírito Santo que te regenera, que molda a sua vida como cristão, e depois essa questão da capacitação. Então, por isso que eu frisei no início da aula, justamente, né? Essa lição ela já dá meio que uma continuação daquilo que nós aprendemos no trimestre passado. Muito bem colocado pelo senhor. É uma cronologia, só para usar essa palavra. Apesar que a gente usar só João e deixar os sinópticos, mas a gente pega tipo uma reta de linha de tempo, né? Cronológico, vai passando por Jesus, os seus ensinamentos, agora vai a ação e resultado dos ensinos de Jesus nos apóstolos, e dos apóstolos à igreja que está sendo formada. Eu deixei aqui já aberto o Evangelho de João, porque a gente precisa... eu já vou voltar com o Davi, onde a gente vai no tópico 1, o subtópico 2, né? Você vai falar desse evento que é comparado o dia de Pentecostes como um evento acontecido lá no Sinai, um paralelo deles para nós. Mas eu deixei em João 20, Michel e Davi, porque a gente precisa destacar aqui e fazer uma separação, que nós cremos que hoje, quando nós recebemos a Cristo, ou Cristo nos recebe para fazer parte do seu povo como filho, nós recebemos o Espírito Santo como selo, né? Ele passa a habitar em nós e pousar em nós. É o que está relatado lá em João 20, né? No versículo 22, e lá diz assim: havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ali é Jesus assoprando o Espírito Santo sobre os discípulos, para que o Espírito Santo viesse morar neles, mas é um ato diferente do Pentecoste. Pentecoste ali é um revestimento, né? E aí eu até quero, depois que vocês mencionam, eu quero que tanto o Michel como o Davi fiquem na liberdade, porque hoje eu vejo assim, eu quero o batismo do Espírito Santo. Nós temos que desejar, temos que buscar, mas o batismo no Espírito Santo, ele tem um propósito na vida do crente. Né? Não é para dizer, eu sou batizado e falo em línguas. E a gente vai abordar isso mais para frente. Né? Mas, Davi, um evento paralelo ao Sinai. Qual que é o comparativo entre o dia de Pentecostes com o Sinai? O que a gente pode entender? Uma coisa que temos que entender é que o texto, né, de Êxodo era conhecido dos apóstolos. Eles já tinham em mente a manifestação lá do Êxodo, lá no Monte Sinai. Então, talvez, aí já é uma teoria minha, tá? Que eles já tinham formulado na mente como fora aquele evento. Como nós também formulamos como for o evento. Trovões, som de trombeta, som de vozes, relâmpagos, uma fumaça, uma densa nuvem. Então, eles tinham essa visão. E nós vamos ver eles assim, quando eles recebem isso. Vamos lá, então. Primeiro aqui eu quero falar algumas coisas, né? Como Deus se manifestou no Êxodo 19 e 18, a fogo, fumaça, trovões, som de vozes e trombetas, também assim se manifestou em Atos 2, no dia de Pentecostes, através das suas teofanias, que é línguas de fogo, vento e som. Eu sempre fico me perguntando, Michel, como é que foi passado para Lucas. Até comentei, eu dei aula sobre o Espírito Santo no último trimestre. Como é que ele teve essa visão? Como as pessoas tiveram essa visão dessa língua de fogo? Talvez aí essa lição me abriu um pouquinho o leque,
que eles já tinham em mente aquela visão do Êxodo, que foi passado tradicionalmente, né, para os israelitas. Então eles tinham algo assim muito maravilhoso. Como no Êxodo 19, com o pacto sináitico, Deus habitando entre o seu povo, a entrega das leis. Ali Deus habitava no meio do povo, foi através do pacto sináitico. Tá? Nasce agora, nasce um povo, e agora não mais um amontoado de clã de família. Quando eles saíram do Egito, era um clã. Se renovaram os clãs. Agora não. Quando eles têm aquele chama de batismo do Sinai, quando eles estavam ali no batismo do Sinai, no pacto sináitico, agora eles recebem a lei. Agora eu vejo dessa forma. Eles não são mais um clã. Agora é um povo separado, escolhido pelo Senhor para fazer o sacerdócio, para ser representatividade dele na terra, né? Não mais um povo amontoado de clã, mas sim uma numerosa nação. Olha a diferença do Pentecoste. No dia de Pentecoste, nasce a igreja com a manifestação do Espírito Santo, também através de uma teofania. Também não são mais um pequeno grupo de discípulos, mas a partir de então uma instituição, cerca de mais 3.000 almas convertidas, conforme Atos 2:41. Assim, eu tenho uma crítica, uma tese, que a igreja ela nasce com Jesus, nos ensinos de Jesus. Agora a instituição, definitivamente, ela nasce no Pentecoste. Ali era necessário institucionalizar a igreja. Então desce o Pentecoste e ali se forma. Mas há uma diferença, tá, irmãos, que nós precisamos pontuar aqui, que é muito interessante, que era vista no Antigo Testamento, tá bom? Que era a presença do Senhor. Ela não era o Espírito de Deus que estava sobre ela, era a presença do Senhor, tá? Que ela usa a palavra kavod, que é um peso de autoridade. Ela habitava no tabernáculo, né? Mas a partir do Pentecoste, olha que coisa maravilhosa que a igreja recebera. No Pentecoste, Deus habita no coração do crente. Ele não habita mais ou fica em cima do tabernáculo. Agora, ele habita em nosso coração. E para mim encerrar aqui, pastor Fábio, eu sempre gosto de usar essa questão de templo, né? De morada do Senhor. Eu uso sempre 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo do Senhor, e o Espírito do Senhor, ele habita, ele não paira, ele habita em vós. A palavra que Paulo usa, tá? Na grego é naos. Olha só que interessante, irmãos. O naos é templo, mas não é o templo no todo. É o lugar, ou a cela mais sagrada, onde, para os gregos, eles colocavam, sabe as imagens, o lugar mais sagrado do lugar? É esse lugar, é o naos. Deus, ele habita em nós, um lugar muito mais sagrado. Paulo usa essa expressão para simplificar como crente é a partir da sua conversão, o novo templo e morada sagrada do Espírito Santo. Eu acho interessante esse trabalhar de Deus, e não é difícil da gente pensar que tudo que Deus fez, né, ele fez, é lógico, com um olhar, né, voltado para a sua igreja, de forma a revesti-la, capacitá-la e prepará-la para esse trabalho que ele deixou para nós fazermos. Eu sei que nós estamos numa lição que vai falar sobre, né, a igreja em Jerusalém, no nascimento da igreja. Deixa eu até voltar aqui, a igreja que nascia no Pentecostes. Mas eu sempre gosto de trazer o que está lá em Mateus 16, no versículo 18, que eu digo que ali é a primeira vez que é mencionada a palavra igreja, né? E é mencionada pelo Senhor Jesus, quando ele, diante de Pedro, né? Ele diz, olha, pois a ti te digo, tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ali Jesus faz a menção, né? Jesus inaugura a palavra igreja, em Pentecostes é o nascimento dela, né? Assim nós cremos. Michel, mas eu queria trazer aqui para você essa centrada em Cristo, tanto nos tempos, aqui diz assim, ó, centrada em Cristo e nos tempos finais. Né? Tanto o evento de Pentecostes como o evento do Sinai, isso aponta para Cristo, é centrado em Cristo. Sim. A gente sabe que Jesus é o batizador. Sim. Eu posso realmente afirmar isso? Sim. Então a questão da centralidade de Cristo, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, lógico que olhando para dentro de um contexto geral, onde a revelação especial é o Cristo, né,
Então, dentro de todo o plano salvífico, tudo que a gente vai ver no Santos Dumont, no Antigo Testamento, tenho costume de dizer isso lá para os irmãos lá no Santos Dumont, tudo que a gente vai ler lá no Antigo Testamento, de alguma forma a gente consegue apontar para Cristo, né? E esse é o propósito geral da Bíblia Sagrada, sempre apontar isso para Cristo. Então, a importância de a gente observar que mesmo sendo um mover do Espírito Santo no dia do Pentecostes, que é uma promessa que é feita pelo próprio Cristo, antes da sua partida, ele já anuncia isso enquanto ainda estava em vida, juntamente com os discípulos, nos seus anúncios já que ele iria morrer por amor a cada um de nós, mas também ele deixa muito claro no Evangelho de João que ele mas ele vai deixar o Espírito Santo, e agora esse agir do Espírito Santo está acontecendo sobre a vida da igreja, né, capacitando ali os discípulos justamente a dar continuidade a esse propósito maravilhoso, que é a era da igreja, como já foi bem frisado aqui pelo Davi, a questão, né, que no Antigo Testamento Deus se manifestava, mas também não ficava presente, vamos dizer assim, entre aspas, a todo momento com o povo. Lógico que Deus está presente em todo local, em todas as circunstâncias, mas de forma a se revelar daquela forma. Em Cristo ele se revela em meio à humanidade. E agora um enfoque muito importante é que o Espírito Santo ele habita na nossa vida, né? Em todo tempo ele está na nossa vida, né? Então, essa questão na pregação aqui, que é apresentada aqui, por exemplo, na pregação em Atos 2, 14 ao 36, né, o apóstolo Pedro está aqui depois de acontecer a descida das línguas e tal, né, o povo questionar o que é isso que está acontecendo, estão embriagados ou não, e ele começa a aproveitar aquela oportunidade para pregar, né? E o pastor comentou aqui o texto de Mateus 20, né, justamente esse diálogo de Jesus com Pedro, e agora a gente vê Pedro sendo levantado na autoridade do Espírito Santo. Note que é o Pedro que negou, é o Pedro que quando Jesus foi crucificado e teve que aparecer ressurreto para ele, porque ele já tinha abandonado tudo e ido pescar, e agora cheio da autoridade, ele traz uma mensagem que é centrada em Cristo. Isso que está acontecendo é o que Cristo falou para nós, né, enquanto ele estava aqui conosco. Então, essa centralidade de Cristo, né, o Cristo no centro de todas as coisas. Então, isso está diretamente ligado com a sua morte, com a sua ressurreição, a sua ascensão, está ligado diretamente com o plano salvífico, essa revelação geral, né, e isso também é escatológico, né, porque nós aguardamos a volta de Cristo. E a partir do momento que nós aguardamos essa volta de Cristo, nós temos que estar preparados, e na mesma autoridade que Pedro vem aqui e ministra, né, esse texto, faz menção de passagens do Antigo Testamento, como Joel, como Salmos, justamente enfatizando, olha aqui, ó, o que foi profetizado no Antigo Testamento é o que está acontecendo agora, preste atenção nisso. E como resultado disso, e apresentando Cristo no centro de todo esse panorama, é que as almas se convertem. Então não é uma força humana, né? Não é Pedro sendo colocado como fundador da igreja, como alguns acreditam, não, porque o próprio texto de Mateus 20 apresenta, né, sobre essa rocha, Jesus está dizendo, ele é a rocha, e tu, Pedro, que é um fragmento dessa rocha, nós também somos fragmentos dessa rocha, né? Essa igreja vai dar continuidade. Então olha que interessante isso, como Antigo Testamento, Novo Testamento, ele se conversa e apontando sempre para Cristo, né? E isso deve permanecer, né? Pedro usa essa expressão, né, nos últimos dias, né, Atos 2,17, então justamente falando, né, nos últimos dias, para eles já parecia ser os últimos dias, mas também tem esse caráter escatológico, apresentando aí já para a volta de Cristo. Então, Cristo é o centro. Isso é muito importante de entender, que em tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos estudar, tudo que nós vamos pregar, Cristo tem que estar no centro da nossa mensagem. Exato. Esse é o principal de tudo. Glória a Deus. Dentro do que nós já estudamos agora, né, nesse primeiro tópico, que vai falar sobre a natureza do pentecostalismo bíblico, Davi, eu já quero partir aqui para você, para nós ganharmos tempo, até o nosso querido irmã que está nos acompanhando. A gente sabe que existe um propósito de Deus por trás desse mover, desse encher, né? Antes da igreja começar e
até propriamente os discípulos começarem a pregar o evangelho, né, eles são revestidos de autoridade. Então, o propósito do pentecostalismo bíblico, aqui o autor vai dizer, promover a verdadeira adoração. Faz parte. Faz parte daqui, promover uma adoração genuína sem curvas, desvios místicos, esotéricos, como tem surgido nos últimos dias. Verdadeiras aberrações ditas pentecostais. Infelizmente, tem surgido aí vídeos de coisas que são aberrações. Sim. E nós vamos ver aqui o verdadeiro pentecostalismo no livro de Atos. Tá? Coisas que realmente trouxeram um efeito, um fruto. O senhor vai falar depois sobre, né, o outro propósito, que é o missiológico, mas aqui ele também coloca uma questão de adoração. Quando nós somos cheios do Espírito, nós temos, né, porque é muito difícil, pastores, falar sobre algo que como posso dizer assim, né, transcendente, que é algo espiritual, não é palpável, não há uma teoria para explicar como funciona, porque são experiências muito pessoais que nós temos com Deus. Né? Eu sempre falo para os meus alunos que cada experiência ela é válida, só que eu não posso pegar uma experiência de um outro e tornar numa doutrina, como aquilo tem que ser para mim, porque Deus trabalha de várias formas. Aqui nós vamos ver que eles realmente começaram a glorificar e adorar o nome do Senhor de uma forma tão grande que chamou a atenção dos que estavam de fora do cenáculo. Porque a glória do Senhor foi manifesta na vida deles. Então é uma forma de adorar a Deus também. Mas também existe, né, limites, não para Deus, mas para nós, os vasos que recebemos, né, a presença do Espírito Santo, para nós não entrarmos nesses desvios, né, esses ditos pentecostalismo, eu chamo de pentecostalismo esotérico, essas coisas que não fazem parte do verdadeiro pentecostalismo. Então nós temos que ter esse cuidado também. Até que coloquei aqui também, para me encerrar, que apesar de essa adoração, ela promove em nosso coração mudanças internas e externas, tá? O interno é no nosso caráter. Isso reflete a nossa forma de representar o reino de Deus. O nosso testemunho, né, o nosso caráter, o fruto do Espírito sendo manifesto. De forma externa, tá? Da forma que nós nos portamos para que o mundo veja em nós uma diferença. Vestimento, meus irmãos, não salva ninguém. Mas aquela pessoa que tem o Espírito de Deus, ela se veste com pudor. Tá? Uma forma nobre, tá? Uma forma santa. Então, o Espírito Santo ele também trabalha na nossa vida para nós testificarmos através da nossa vida o reino de Deus. Tá? Até coloquei aqui, né? Porque assim, é difícil muitos aceitarem essa parte dessas questões de... Muitos falam que é cultura. Não, mas existe cultura e cultura pecaminosa. Então, uma cultura santa e sadia provém do Espírito de Deus. Até coloquei aqui, 1 Coríntios 10, 31. Seja comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Né? Eu vou aqui um pouquinho além e já vou partir para o Michel. A gente fala assim, olha, o propósito do Pentecostes e do revestimento, né, é promover uma verdadeira adoração. Muitos podem dizer, não, mas adorar é fácil, é tranquilo. Né? Para adorar é tranquilo. Mas a gente sabe que o revestimento é pregar a palavra com ousadia, né? E dentre eles você vai comentar o tópico 2, o subponto 2, que é para testemunhar, mas também poder para aguentar e suportar tudo que viria. Sim, também. Michel? Sim. Dentre eles está aqui o que você vai comentar, que é poder para testemunhar. Mas o autor, o escritor aqui, ele colocou 2 pontos. Mas é suportar, aguentar os embates, as afrontas, pregar lugares. E dentre eles está esse poder para testemunhar a palavra? Sim. Então a gente vê que são 2 propósitos aqui apresentados, né? O primeiro de louvar. Muita gente pensa que é só esse o propósito de ser um crente. Eu vou para a igreja, eu cumpro o meu propósito, bato meu cartãozinho lá e cumpro o meu propósito de domingo, participo da ceia e tá tudo 10, é só isso que eu tenho que fazer. Mas não, a gente vai ver que o agir do Espírito Santo na vida da igreja, lógico,
tem a responsabilidade da adoração, mas o principal está para fora das portas da igreja, né? E é onde muitos se omitem, né? E não querem fazer, acham que isso é papel do pastor, isso é papel da equipe de evangelismo, o papel é lá dos missionários, da equipe de missão, e acaba tirando essa responsabilidade, né, das suas próprias vidas. Então, olha só, esse poder para testemunhar, né? Então eu sempre falo para os jovens lá no Santos Dumont, eu sempre falo para eles, né? Quer receber o batismo no Espírito Santo? Peça o batismo com propósito. Não adianta nada você pedir o batismo com o Espírito Santo se é só para falar em línguas no culto e só porque acha aquilo bonito. É uma expressão maravilhosa, as pessoas vão achar que eu sou mais espiritual ou coisa parecida. Né? Mas a partir do momento que você pedir, eu quero fazer a sua obra, eu quero propagar o evangelho, eu quero anunciar o reino, independente das circunstâncias, das afrontas, das lutas, das perseguições, porque vem, né? As lutas, perseguições, vem tudo isso, né? A partir do momento que eu peço o revestimento de poder com foco em anunciar o evangelho, pode ter certeza que o Espírito Santo virá sobre a sua vida com poder capacitando, né? Então, a igreja tem muito essa percepção de que eu cumprindo o meu propósito, está tudo bem, né? E acaba esquecendo isso de lado, deixando isso de lado. Então a própria revista vai dizer que não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, né? Um desejo de fugir do mundo, né? Sabemos que nós estamos nesse mundo, lógico que não podemos nos contaminar com este mundo, mas estamos inseridos neste mundo para fazer a diferença sobre a face da terra, o que Jesus diz lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Né? Vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Então isso fala muito da nossa missão, do nosso agir neste mundo. Então não é uma igreja que se isola. Os crentes eles precisam estar capacitados e pedir para que o Espírito Santo esteja sobre eles, capacitando a todo tempo, justamente para testemunhar. E até quando que nós vamos testemunhar? Até Jesus voltar. Seja, nós vamos partir dessa terra, seja no arrebatamento, ou seja por algum outro motivo anterior ao arrebatamento, até esse dia nós precisamos testemunhar. E este poder é justamente isso que nos capacita a fazer essa diferença sobre a face da terra. E enquanto estamos aguardando esse glorioso dia, né, como a própria lição vai trazer aqui para nós, estamos aguardando o glorioso dia, mas não estamos trancados lá nas portas da igreja, quietinho no nosso canto. Não, nós estamos ali adorando, apresentando o nosso louvor, mas ao mesmo tempo, aonde pisa a planta dos nossos pés, nós estamos evangelizando e anunciando o reino. Então isso é importante. Nós cremos na atualidade dos dons, nós cremos na manifestação dos dons espirituais. Nós também cremos na evidência inicial, que é o falar em línguas, né? Isso nós cremos. E sabemos que para que a gente possa ser batizado, e infelizmente muitos serão salvos, mas não serão batizados. Por quê? Porque às vezes está pedindo sem propósito, ou só para ser batizado. Isso não é a função. O revestimento e o encher do Espírito é para capacitar-nos para uma obra que Deus tem através de nós. E qual é essa obra? Aí a gente tem que buscar no Senhor, né? A orientação, né? Para poder saber. Eu sei que é para a gente fazer a obra dele. E há diversas maneiras, como foi falado, uma verdadeira adoração, o poder para testemunhar, sair, pregar a palavra com ousadia, suportar, porque os crentes de hoje não querem suportar nada, né? Nem lutas, nem afrontas, nada, e nós temos que aprender a suportar. Para isso precisamos do Espírito Santo. E dentre esses pontos, Davi, já partindo para o tópico 3, que fala sobre as características do pentecostalismo bíblico, vai falar que ela é uma experiência específica, né? Foi batizado ali por Jesus quase 120 homens. E o que me chama a atenção é que diz, olha, essas pessoas, elas eram salvas, né? Já haviam sido salvas, regeneradas pelo Senhor e pela sua palavra. Então o batismo é para quem já é salvo, regenerado, específico, né? E os dons, eles são diferentes para cada um, porque a operação depende do que o Senhor quer fazer através de nós, né? Você me lembrou algumas lições, um
tempo atrás, nós falamos sobre, você até comentou alguma coisa sobre batismo no e batismo com, né? Não tem como você falar sobre o batismo no Espírito Santo e diferenciar a palavra com. Existem vários estudiosos que eles divergem. Tem uns que sim, tem uns que não. Eu, para falar a verdade, para mim, a nossa igreja, ela fala tanto com como no, como se fosse o batismo no Espírito Santo. Mas, teologicamente falando, o batismo com é uma coisa compartilhada, que é a questão salvífica, assim que eu vejo, né? A preposição com, ela tem a ideia de alguém auxiliando o outro. No caso, foi Jesus, ali com o Espírito Santo para uma regeneração, que é o batismo salvífico, né? Até comentou sobre isso. Mas aqui no evento do Pentecoste, foi uma experiência sobrenatural, divina, realmente uma imersão, né? Que é o batismo, um mergulho, batismo, uma imersão. O senhor bem que já colocou, eu coloquei aqui, os discípulos já foram regenerados e limpos pela palavra de Jesus, conforme João 15:3. Mas não haviam recebido o quê? A virtude. Eles eram lavados, regenerados pelo Espírito, o Espírito Santo já trabalhava na vida deles, mas o batismo no Espírito Santo é algo diferente, pois é virtude, dunamis, é um poder para testemunhar, pregar. Porque o próprio Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Ele não falou sejais vestidos, ele falou revestidos, porque eles já tinham uma vestimenta do Espírito. Agora ele estava sendo revestido do Espírito, porque eu estou de casaco, estou revestido, né, depois desse casaco. É uma cobertura, tá? É um poder que venha sobre a vida deles para testemunhar. Então, aí eu estava estudando pela manhã e vi que o Espírito me levou a Efésios 6, lá quando Paulo fala sobre a armadura, mas antes da armadura ele fala permanecer firmes no Senhor e na força do seu poder. Então é esse poder do Espírito Santo que é uma experiência diferente da experiência de salvação. Nós somos continuistas, nós acreditamos aí nas atualidades dos dons. E falando sobre dons, né? São vários dons que são manifestos, são ministérios diferentes, o apostólico, o profético, o pedagógico, que é o mestre, o pastoral, e eu me recordo qual o outro agora. Não me recordo qual são. O doutorado. O mestrado, né? Que é mestre e o pedagógico. Bom, enfim, são ministérios diferentes, mas para auxiliar esses ministérios, existem instrumentos, tá? Tem os dons de revelação, os dons de conhecimento da palavra, dons de profecia, algo que irá acontecer ou está sendo revelado, os dons de cura, dom de maravilha, todos dados pelo Espírito Santo. Me lembrei até na questão, você falando sobre os dons, né? Porque nós, quando recebemos a Cristo, nós temos a nossa fé. Nós temos a fé. Mas a Bíblia fala também como o dom da fé, né? Que é uma fé sobrenatural, uma fé diferenciada. E para você que não conhece, nós somos aqui da região da Grande Curitiba, São José dos Pinhais, está meio friozinho aqui, está perto de 0 graus. Se você quiser vir para cá, já se prepare e traga sua blusa, viu? Tá 0, -1 aqui. Eu fiz lembrar por causa do frio, né? Nós estamos vestidos. Mas quando chega, nós nos deparamos com algo que vai nos machucar, que é o frio, nós precisamos nos revestir de uma outra proteção. E assim é o fazer a obra do Senhor. Precisamos estar revestidos. Só que muita gente, Michel, e eu já vou partir para você... Só para achei Efésios 4:11, os ministérios. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, ou evangelistas, que nós esquecemos, pastores e mestres. Sim. São os 5 ministérios. Não, perfeito. Muitas pessoas buscam o batismo do Espírito Santo até com propósito, mas quando recebem, falam em línguas e param. Não continuam na busca, no desejo, sim, no ardor, né? Deixam e acham que o falar em línguas é suficiente. Não é. É uma evidência, né? Sim. E a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Não que seja errado, sim, mas nós devemos continuar nessa caminhada. E dentro desse ponto, aqui diz, olha, uma experiência definida e contínua, dá o sentido, sim, de continuidade. Sim, né? Tanto continuidade a partir de Atos, né? Porque os sensacionistas vão dizer que acabou, foi lá em Atos e encerrou tudo isso daí, né?
Nós não, como já foi falado pelo Davi, somos continuistas, os dons ainda estão atuando nos nossos tempos de hoje, né? Então, essa experiência tanto continua nos nossos dias, como deve continuar também na vida do crente, que é o que o pastor comentou aqui, né? Às vezes recebe e acaba deixando na gavetinha guardado lá, né? Quem sabe um dia o fala em línguas de vez em quando. De vez em quando, não dá muita importância, não dá muito valor. Aquilo que nós comentamos no tópico anterior, talvez o receio de ter que fazer algo a mais para o Senhor, que vai demandar uma atitude, um comportamento, quem sabe um desgaste maior do seu tempo em dedicação à obra do Senhor. Então, são vários motivos que podem acontecer. Mas aqui é interessante que essa experiência definida e contínua, né, onde o autor vai trazer aqui justamente Atos 2:4, né, que todos foram cheios, que é o nosso texto áureo, né, todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem, né? Então era o Espírito que estava trabalhando, era o Espírito que estava agindo, né? É interessante que, como foi mencionado aqui, isso precisa ser contínuo, né? E nós vamos ver no decorrer da história, embora mais no final do século XIX para o século XX, que nós vamos ver a ênfase maior nos movimentos pentecostais, surgimento, né, dos movimentos pentecostais, mas isso não significa que no decorrer da história não teve algumas experiências. Lógico que não havia tanta ênfase nessa questão do Espírito Santo, até porque a ênfase principal era a cristologia, defender Cristo como Filho de Deus, trabalhar todas as questões da graça, então havia muitos assuntos que estavam sendo debatidos. Então a questão do Espírito Santo foi ficando meio de lado, mas não que ele não estivesse operando. Então nós vamos ver tanto no período dos pais da igreja, tanto na Idade Média, na época da Reforma Protestante e até no princípio, então, no pentecostalismo, nós vamos ver o agir de Deus trabalhando através do batismo no Espírito Santo. Interessante que aqui também vai trazer a questão da evidência, né? A evidência inicial, né? Então, a gente comentou isso, acho que foi na lição de número 10, que nós falamos um pouquinho a respeito da diferença, né, da expressão que é usada aqui, a línguas, né, como línguas espirituais, e também da questão dialeto, onde o povo entendia aquilo que estava sendo falado, né? Então, são dois milagres, um do agir de Deus, onde a pessoa falava em espírito, o outro milagre era as pessoas que estavam entendendo na sua língua materna, né, que é o xenolalia e o glossolalia, né? Então, a xenolalia, né, que são línguas humanas sobrenaturais, até testemunhei aqui na aula 10, que eu tive essa experiência lá no Paraguai. Não vou repetir aqui para a gente ganhar tempo, né? Assista lá a lição de número 10, que você vai ver o testemunho mais completo lá, né? E daí essa questão da evidência inicial, né? Então, como eu falei aqui, até o século XVIII para XIX, nós tínhamos um movimento de santidade. Esses movimentos de santidade, eles acreditavam que o primeiro agir, a primeira bênção era essa questão do agir do Espírito Santo para a salvação da pessoa, para impulsionar ela a aceitar a Cristo, e um segundo momento seria esse processo de santificação, onde a pessoa começa a se libertar dos seus pecados e vai trabalhando nessa área. A partir do século XIX, final do século XIX para o início do século XX, Charles Fox Parham, ele vai começar a pesquisar isso mais a fundo com os alunos lá da escola dele, justamente para entender, né, o falar em línguas, né, e isso que aconteceu em Atos, para os nossos dias. Ele começou a buscar isso e teve experiências maravilhosas. Depois você pode buscar também mais informações sobre Charles Fox Parham, né? Foi também ele que foi o tutor ali, o ensinador, né, de William Seymour, que teve todo o movimento da Rua Azusa, né? Então, só para a gente entender que foi nesse período, então, que Parham entendeu que o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como evidência inicial era a comprovação que a pessoa havia recebido o batismo no Espírito Santo. Então, parte daí, finalzinho do século XIX para o século XX, e foi logo também que a Assembleia de Deus no Brasil já começa a se formar por aqui em terras tupiniquins, né? Então, seria mais ou menos isso. E algumas outras evidências também, lógico, que vale a pena frisar. Lógico que a evidência principal é o falar em línguas, né? Nós defendemos isso, mas a ousadia e o poder para testemunhar, profecia, sonhos, visões, isso que o próprio apóstolo Pedro vai falar quando ele está usando o exemplo de Joel,
milagres, sinais, prodígios, adoração mais profunda e genuína, alegria intensa, paz interior, certeza e convicção espiritual, aprofundamento do caráter cristão, que o Davi já comentou aqui, a questão do agir do fruto do Espírito, com a paz, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio e por aí vai. E o autor ainda frisa aqui a questão, né, que o falar em línguas não é só sentir uma alegria, não é só emoção, né? Não é só um amor afetuoso, né? Isso é justamente aquilo que capacita, que convence o crente que ele tem uma obra maior a realizar. A gente tem visto muitas das vezes algumas emoções, né? Até dentro da nossa igreja mesmo, a gente vê que toca lá um hino bonito, um worship e tal, isso e aquilo, a pessoa chora e até, quem sabe, dá uns pulinhos lá, mas você não vê que não fala em línguas. Ela tem uma expressão de um sentimento, mas o falar em línguas... É como se você recebesse uma graça, uma presença, mas não tem a evidência. Então é algo que nós precisamos também observar. Tem um pastor muito conhecido, eu não vou mencionar o nome dele, no Brasil, da nossa igreja, que ele diz assim: se você diz que é batizado no Espírito Santo, cheio do poder, mas você não coopera, não participa, não é presente, não apoia e é ausente, ele diz, olha, pode ter certeza, você não é batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai nos impulsionar a fazer a obra. Exato, com propósito. Exatamente. Um senso de responsabilidade em participar. É isso que eu ia falar. Esse testificar em nós que nós temos algum propósito, esse senso de responsabilidade que o Espírito Santo cria em nós. A pessoa fala assim, eu sou cheio do Espírito Santo. Mas qual é o Espírito? Desculpa, a palavra certa, agrega em quê? Mas qual é o Espírito? Não te leva a ser mais participativo, a ser presente, a apoiar? É aquela pessoa distante, não está nem aí, tanto faz pra cima, não está sempre ombreando. Então... isso é complicado, né? E nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo também fala as línguas dele, né? Então a gente precisa. Eu sempre digo que um dos dons que deveríamos buscar de primeira, sim, lógico, depois da evidência, do falar em línguas, um dos mais importantes, até notei, é discernimento de espíritos. Porque isso aí a gente evitaria 80% dos problemas. Não, mas a pessoa quer os dons de curar, operação de milagres, isso é maravilhoso, com certeza. Não estou dizendo que não tem que buscar. Mas tem alguns dons que eles são primordiais para essa caminhada. Sim. Aquele que sai fazer a obra de Deus, se ele tem um dom de discernimento de espírito, né? E eu não estou nem mencionando aqui, porque eu acho que isso aqui não depende do batismo no Espírito Santo, não depende do revestimento, mas eu coloquei fruto do Espírito. Isso aqui faz parte da vida do crente que já aceitou a Cristo e foi regenerado. Não, tem que fazer parte da sua vida. Longanimidade, bondade, caridade, amor, paciência e assim vai. Olha, e fica muito assim difícil de você acreditar na pessoa que ela realmente é cheia do Espírito e foi batizada. Por quê? Se ela não aplica, ela não demonstra, não é dizer, né? Eu faço. Não. Os seus atos vão falar por você. Billy Graham diz que a nossa vida é a Bíblia que o mundo lê. Então, os nossos atos vão falar por nós. Michel já disse aqui, né, sobre a evidência, Davi, eu queria que você fechasse para nós aqui, né, aqui no ponto 3 do tópico 3, vai dizer as línguas e o amor. Evidência física inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo. Né? Foi falar em outras línguas. E é maravilhoso isso. Mas nós não podemos parar nisso e estacionar. Não, já está comentado aqui, chovendo molhado. Qual que é o propósito do revestimento? É fazer a obra, testemunhar. Porque sou batizado, mas qual que é o propósito se eu não faço nada? Sou indiferente. Então, é a mesma coisa a questão da parábola dos talentos. Todos nós recebemos talentos e capacidades. Um tinha capacidade para ter 5, teve mais 5. O outro teve 2, teve mais 2. O outro teve 1 e enterrou. Né? O Senhor da Terra, ele distribuiu conforme a capacidade de cada um. Tá? Se ele não deu aquele que tinha capacidade para 1, mas deu 5, não. Porque ele sabia. Né? Como Deus o sabe, porque concedeu conforme os ministérios, conforme cada um, como ele quis, cada um. Então, há um propósito no revestimento do Espírito, que é testemunhar o crente
e ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. O relacionamento, né? Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ele é mais profundo. Eu posso dizer porque eu sou batizado, então eu tenho esse revestimento, então eu tenho um relacionamento mais profundo. Tá? Não posso fazer disso em mim com arrogância, não é isso. Mas nós temos que buscar esse revestimento para nós termos um relacionamento com o Senhor. É assim que eu vejo. Inclusive a nossa igreja, a Assembleia de Deus, né, os irmãos que estão nos acompanhando aí, acho que em todo o Brasil, não aceita de forma alguma alguém ir ao ministério de diácono, presbítero, evangelista, pastor, sem ser batizado do Espírito Santo. Por quê? Se entende que se a pessoa quer ser obreiro, então ele quer fazer a obra de Deus. E como é que você vai fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo? Não, mas olha, não tem como, irmãos. Nós precisamos. Precisamos do revestimento para ser um diácono, para ser um presbítero, até para ser um crente. Você pode até não ter nenhuma função ministerial, mas você é um pregador da palavra, você vai fazer a obra, então você precisa ser revestimento. E hoje também percebemos que não há mais essa busca. Sim. Né? Hoje ninguém quer buscar mais o Espírito Santo. Ou se há, a gente vê muito pouco. Por isso que nós, nas nossas igrejas, pastor, incentivamos, né? O pastor me lembrou de um podcast de um pastor conhecido meu, foi perguntado a ele, né, o apresentador perguntou para ele assim, qual que é a diferença entre a igreja do passado e a igreja atual? A busca. A busca tem sido menor. Coisas têm tomado o tempo de nós buscarmos a presença do Senhor. Aí acho que engloba todos nós aqui, ninguém foge disso. A espada corta aí e corta aqui. Nós temos que filtrar o que é necessário para nós. É a busca da presença do Espírito de Deus. Ainda mais nos últimos dias, no dia que estamos vivendo hoje. Temos que ter a presença do Senhor. Amém. Michel, quer finalizar? Para a gente já encerrar esse programa? Eu acho que esse tópico já foi bem apresentado. Fala a questão do amor ali. Eu comentei também no tópico 2 um pouquinho a respeito disso, né? Vou citar o último parágrafo aqui do tópico 3. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal. E o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento. Ou seja, não adianta só ter o amor. O amor é uma consequência, lógico, de você já ser cheio. Mas o crescimento e maturidade em Cristo. Então, aquele que cresce em Cristo, ele vai demonstrar o amor de Deus aonde ele estiver. É o propósito do Espírito Santo. Glória a Deus. Queridos irmãos, irmãs, nossos amigos que acompanham o programa Escola Bíblica Dominical, hoje nós estivemos aqui dando início no terceiro trimestre de 2025 com o tema geral A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Hoje nós estudamos a lição 1, a igreja que nasceu em Pentecostes ou no Pentecostes. Nós abordamos aqui 3 pontos importantes. O primeiro foi a natureza do pentecostalismo bíblico. O segundo ponto que nós abordamos foi o propósito desse pentecostalismo bíblico, e o terceiro que nós abordamos aqui foi as características do pentecostalismo bíblico. Queremos agradecer a você o carinho da sua audiência, agradecer também ao presbítero Davi. Obrigado, pastor. Deus abençoe. A evangelista Michel. Obrigado, pastor Fábio, Davi. É um prazer imenso estar novamente aqui e que de alguma forma aí nossos compartilhares aqui possa de alguma forma acrescentar algo aí na vida daqueles que estão nos ouvindo. Sabemos que o nosso tempo ele é um pouco limitado, mas queremos agradecer você ao carinho da sua audiência, lembrando que na próxima semana nós estaremos aqui de volta estudando a lição 2, que vai ter como tema a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E para finalizar, queremos pedir ao presbítero Davi que dirija um momento de oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, diante da sua presença, Senhor, nós estamos mais uma vez em oração. Pedindo a sua bênção, Senhor, agradecendo aos comentaristas, Senhor, que estiveram neste dia aqui, ó Pai, para analisar esta lição, que é a igreja em Jerusalém, um exemplo para a igreja atual. Da tua graça sobre aqueles que irão ministrar esta lição, em teu nome, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo programa, em nome de Jesus.